Olá, galerinha do AV1, eu sou o tio Diógenes, eu sou o supervisor que estou acompanhando vocês e vou acompanhar vocês até o vestibular lá no AV6, quando vocês estiverem enfrentando o Enem, não é? O tio Diógenes hoje está lançando uma novidade, que vão ser aulas que vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas no site do Colégio Antares. E hoje, como amanhã nós teremos prova de matemática, hoje a gente resolveu gravar uma aulinha de matemática. Lembrar daquele tempo do cursinho, no ano passado que a gente fazia o cursinho e o tio Diógenes dava aula para vocês. Então hoje a gente vai falar exclusivamente sobre o capítulo 3, que fala sobre expressões algébricas, que fala sobre o início da álgebra, né, no 7º ano, na vida da matemática de vocês. Então, vamos começar a dar uma olhada aqui nos slides que o tio preparou para vocês. Vamos lá. Pessoal, capítulo 3, Introdução ao Cálculo Algébrico. Essa vai ser a nossa aula, tá bom? Vou usar aqui a nossa lousa digital para ir passando aqui os nossos slides. Hoje nós vamos falar sobre sentença matemática, né? O que é uma sentença matemática? Sentença matemática, galera, é qualquer símbolo que a gente vai utilizar, qualquer expressão, qualquer forma de escrita que a gente vai utilizar, quando a gente utiliza números e sinais, tá? Por exemplo, aqui a gente tem exemplos, né? Tem aqui uma sentença matemática, 3 mais 7 igual a 15 menos 5. Aqui nós temos outra sentença matemática, né? 2x menos 1 maior que 4. Aqui, 5 é diferente de 5. 4 pertence aos naturais. Então, a gente está utilizando números e símbolos para escrever uma sentença matemática, uma afirmação. Essa afirmação, ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Por exemplo, 3 mais 7 é igual a 10. 15 menos 5 também é igual a 10. Então, essa sentença matemática, ela é uma sentença matemática verdadeira, tá? E ela é uma sentença fechada. Por que ela é uma sentença fechada? Porque ela é composta apenas de números, ela não tem incógnita, como é o caso desse outro exemplo, 2x menos 1 maior que 4. Essa afirmativa, ela só pode ser verificada se é verdadeira ou falsa, se você souber o valor de x. Se você não souber o valor de x, você não tem como afirmar se essa sentença vai ser verdadeira ou falsa, ok? Então, isso aqui são as sentenças matemáticas, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Nós temos aqui 3 exemplos de sentenças matemáticas, sentenças fechadas, né? Essas sentenças, elas podem ser classificadas, como o tio falou, em verdadeiras ou falsas. E nós vamos fazer justamente essa análise agora. Então, observe aqui a primeira sentença. 2 mais 8. Ora, 2 mais 8 é igual a 10. 6 mais 4 também é igual a 10. Então, essa sentença matemática, ela é verdadeira. Ok? Confere aí. Vamos dar uma olhada nessa outra sentença matemática. Ora, 3 mais 7, será que vai ser menor do que 7 mais 3? Ô, tio, eu acho que não. Mas vamos dar uma analisada. 3 mais 7 é igual a 10. 7 mais 3 também é igual a 10. Portanto, essa afirmação é falsa, porque 10 é igual a 10. Ok? Vamos aqui analisar essa terceira sentença matemática. Nós temos 4 mais 5 maior que 3 ao quadrado. Ora, turminha, 4 mais 5 é igual a 9. 3 ao quadrado também é igual a 9. Então, esse sinal está errado também. Era para ser igual. Então, essa sentença matemática é falsa. Então, o que a gente percebeu é que a sentença matemática, ela não é uma sentença verdadeira. Uma afirmativa, ela pode ser verdadeira ou falsa. Uma sentença matemática também pode ser verdadeira ou falsa. Então, existem questões que a gente tem, o aluno tem que justamente avaliar a veracidade, né, da questão, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula. Vamos falar agora de expressões algébricas propriamente dito. O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é uma expressão matemática que contém números e letras, ou somente letras. Vamos dar uma analisada. Pessoal, eu vou exemplificar uma expressão algébrica
nesse exemplozinho aqui, nessa questãozinha aqui. Diz o seguinte: em uma cantina, um aluno comprou 2 salgados, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O aluno comprou 2 salgados, ok? Comprou também um refrigerante. Para pagar esse consumo, ele pagou com um certo valor e recebeu um certo troco. A questão é que a gente monte uma expressão algébrica. Vou mudar aqui a cor do pincel. Tá? A questão é que a gente monte uma expressão algébrica que represente esse troco recebido. Então vamos lá. Ora, pessoal, o menino comprou então o quê? O menino comprou 2 salgados. Então vamos supor que o salgado, tá? Vamos representar o preço do salgado pelo X, pela letra X. E vamos representar o valor do refrigerante, ok? Pela letra Y. Beleza? Vamos então representar o valor que ele pagou, botar assim, valor pago, ok? Pela letra valor pago, vamos colocar um V. E o troco, nós vamos colocar, vou apagar aqui, que o tio errou. Vamos botar aqui, tá? O troco do garoto, vamos chamar de T. Então ele quer que a gente represente uma expressão algébrica. Ora, vamos lá. O troco, pessoal, vai ser igual a quem? Ora, tio, o troco vai ser o valor que ele pagou menos o valor que ele consumiu. Ele consumiu o quê? Ele consumiu 2 salgados e 1 refrigerante. Então, pessoal, o refrigerante aqui está sendo representado com a letra Y. Não é isso? Então, nós vamos representar ele aqui com a letra Y. Aqui, ó, Y. Então, observe. Nós escrevemos uma sentença matemática, tá? Uma expressão matemática, uma expressão algébrica, para representar o valor do troco. O troco vai ser o valor que ele pagou, menos o valor de 2 salgados e de 1 refrigerante. Então, essa expressão que nós acabamos de fazer é uma expressão algébrica. Tá bom? Então, lá, continuando aqui a nossa aulinha. Vamos fazer aqui outro exemplo. Considere o polígono em que as medidas dos lados estão representadas por x, y e z. Então, nós temos aqui, pessoal, um pentágono, né? Pentágonozinho, polígono de 5 lados. E ele quer que a gente represente o perímetro, o perímetro deste polígono através de uma expressão algébrica. Beleza, tio. Olha para cá. Ora, o que é o perímetro? Né? O perímetro de qualquer polígono vai ser a soma de todas as medidas dos seus lados. Isto é, vai ser, então, 2x mais 2y mais 1z. Então, galerinha, nós acabamos de representar o perímetro através de uma expressão algébrica. Ok? Vamos lá. Passando. Valor numérico de uma expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? O valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica após a substituição das variáveis por número. Tio, não entendi. Então, vamos analisar aqui. Observa essa questãozinha. Tá? Essa questão diz o seguinte. Dado o campo de futebol de comprimento C e largura L, escreva expressões algébricas para representar a área e o perímetro do campo de futebol. Em seguida,
determine o valor dessas grandezas, ou seja, área e perímetro, para C, comprimento igual a 100 metros e largura igual a 70 metros. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que nós vamos fazer essa questão, né? Ele primeiro quer uma expressão para a gente calcular a área. Ora, tio. Área de retângulo, a gente já sabe. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É fácil. A área de um retângulo é a base vezes a altura, ou então o comprimento vezes a largura, ok? Então, nós acabamos de fazer uma expressão algébrica para representar a área dessa figura. E qual seria a expressão algébrica para determinar o perímetro dessa figura? Perímetro a gente representa com a letra 2P, né? Com o símbolo 2P, tá? O que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos lados desse polígono. Então é fácil. Então observa, eu tenho dois comprimentos, esse aqui de cima junto com esse aqui de baixo, somado com duas larguras, essa daqui e essa daqui. Então, o perímetro vai ser 2C mais 2L, ok? Então, nós escrevemos a expressão algébrica dessa forma. Só que ele não quer só isso não, agora ele quer que a gente determine o valor dessas grandezas da área do perímetro para C igual a 100 e L igual a 70. Então, eu vou trocar aqui a cor do nosso pincel e vamos aqui escrever o seguinte. Então, qual vai ser a área dessa figura? Né? Bem simples. A área desse campo de futebol vai ser, onde tem C, eu vou colocar o que a questão me falou. Eu vou colocar 100. E onde tem L, eu vou colocar 70. Ok? Foi o que a questão disse. Então, a área desse campo de futebol será 100 vezes 70. Portanto, 7.000 metros quadrados. Ok? Então, essa é a área desse campo de futebol. Agora, vamos descobrir qual é o perímetro desse campo de futebol. Bom, o perímetro, basta eu substituir os valores. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar 2 vezes o valor do comprimento, que é 100, mais 2 vezes o valor da largura, que é 70. Ah, tio, então fica fácil. Fica assim. Então, o perímetro vai passar a ser igual. Quanto é que dá 2 vezes 100? 200. E quanto é que dá 2 vezes 70? 140. Conclusão, o perímetro dessa figura vai ser igual a 200 mais 140, 340 metros. Ok, moçada? Então tá aí. Então, o perímetro dá 340 metros. O que nós fizemos? Nós substituímos o valor, né, dos números, das grandezas que ele deu dentro da expressão algébrica. Então, nós encontramos o valor numérico da expressão algébrica. Beleza. Então, show de bola. Espero que vocês tenham entendido aí direitinho. Então, vamos passar adiante aqui. Próxima tela. Seguinte. Termos de uma expressão algébrica. Olha que legal. Eu tenho aqui duas expressões algébricas. A primeira, 2A mais 2B e x mais 2y mais 3z. Denominamos termo algébrico cada uma de suas parcelas. Ora, eu vou voltar aqui que o tio tá. Pronto, vamos lá. Então, observe aqui. Eu tenho aqui, o que é um termo algébrico? Termo algébrico é cada uma dessas parcelinhas. Então, observe, a expressão 2A mais 2B possui, vamos lá, quantos termos algébricos essa expressão possui? Ora, se é cada parcela, ela vai possuir 1, 2. Então, ela possui 2 termos algébricos. Já essa expressão aqui, tio, então tá fácil. Essa expressão vai possuir 1, 2, 3. Então, ela possui
3 termos algébricos. Bem simples, né? Então, vamos lá. Passando adiante, observe. Em cada termo algébrico, pessoal, a gente vai destacar duas coisas. O coeficiente numérico. O que é o coeficiente numérico? É a parte numérica da expressão, tá? Parte numérica da expressão. Então, vamos lá aqui, ó. Então, o coeficiente numérico é a parte numérica, é o número. E o que é a parte literal? A parte literal são as letras, tá? Ó, as letras ou o produto das letras, inclusive os expoentes. Vamos dar um exemplo. Observa, preste atenção. Eu tenho aqui esses exemplos, 3 exemplos para a gente identificar o coeficiente numérico e a parte literal de cada uma delas, tá bom? Vamos lá. 17A é um termo algébrico, né? Então, qual é o coeficiente numérico? Ora, tio, se você falou que o coeficiente numérico é o número, é a parte numérica, então o coeficiente numérico vai ser o 17, de fato. Então, o coeficiente numérico desse termo é o número 17. Já a parte literal vai ser o quê? Vai ser a letra, tá bom? Então, vai ser quem, pessoal? Vai ser o A. Então, a parte literal é o A. Vamos para o coeficiente numérico, tá? Vamos para o coeficiente numérico do segundo termo. Observa. O segundo termo, ele tem a parte numérica igual a menos 3 meios. Ah, tio, que legal. E a parte literal. Qual vai ser a parte literal? A parte literal vai ser x2, y. Então, essa aqui é a parte literal, tá bom? Já o último, para terminar, nós vamos ter, eita tio, coeficiente numérico, mas aqui não tem número. E aí, galerinha, quando não tiver esse númerozinho aqui? Então, quando não tiver o número, é porque o coeficiente numérico é igual a 1. Tendo em vista que ele é o elemento neutro da multiplicação. E já a parte literal vai ser quem? Vai ser justamente as letras ou produto de letras, ou seja, vai ser o A2, B3, C4. Ok? Show de bola. Então vamos lá, passando aqui os slides. Beleza? Vamos lá, vamos passar aqui os slides. Adição algébrica. Muito bem. Então como é que a gente vai adicionar 2 termos algébricos? Então, para adicionar algebricamente expressões que possuem a mesma parte literal, observe que a gente só pode adicionar quando tiver a mesma parte literal. Devemos adicionar os coeficientes e conservar a parte literal. Ah, então, peraí, tio. Estou entendendo. Esses 2 termos algébricos, eles são semelhantes, porque eles possuem a mesma parte literal. De fato, aqui eu tenho parte literal igual a A. Aqui eu tenho a parte literal também igual a A. Então, eu posso adicionar. Se eu posso adicionar, 2 mais 5 dá 7. E conservo a parte literal, que é o A. Então, é fácil, tio. Se eu tenho 2A mais 5A, eu vou ter 7A. De fato, se você tem 2 bananas mais 5 bananas, você vai ter 7 bananas. Nesse caso aqui, eu tenho 4B mais 5B menos 6B. Ah, tio, então são termos algébricos semelhantes. Por quê? Porque eles possuem a mesma parte literal. Então, eu posso fazer a adição normal. 4 mais 5 dá 9. 9 menos 6 dá 3. 3B. Show de bola. Para terminar. Eita, tio, peraí. Essa aqui eu tenho 3x mais 6y mais 4x menos 10y. Eles não são semelhantes. De fato, aluno, olha aqui, Antares. 3x e 4x. Esses são semelhantes. Vamos dar uma olhada no outro. Vamos ver o que é semelhante aqui. O 6y é semelhante. Tá, ó. O 6y, ele é semelhante ao menos 10y. Então, nós vamos fazer aqui a adição dos termos semelhantes. Então, eu vou fazer esse 3x mais 4x. 3x mais 4x,
7x. E 6y, não, 6y menos 10y, observe que esses dois são semelhantes. Então, nós vamos ter 6 menos 10 igual a menos 4. Então, menos 4y. Então, pessoal, nós fizemos aqui a adição de monômios, né? Adição de termos algébricos. Lembrando que nós só podemos fazer quando são termos semelhantes. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar agora de multiplicação de termos algébricos. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente faz. A multiplicação de termos algébricos é bem simples. Você vai multiplicar os números, a parte numérica, e vai multiplicar a parte literal. Bem simples, observe. Eu vou multiplicar o menos 2 pelo menos 5x. Pessoal, menos 2 vezes menos 5, menos com menos dá mais. 2 vezes 5 dá 10. E aqui não tem parte literal, mas aqui tem. Então fica x. Ok? E aqui, tio, vamos lá. Observe que aqui eu tenho menos 1 e menos 4. Menos 1, tio. Lembra que eu falei? Quando não tem a parte literal, a gente coloca um 1zinho bem aqui, né? Então, menos 1 com menos 4 vai dar mais 4. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Propriedade do produto de potência. Repete a base e somos expoentes. E vezes o y. E para finalizar, 7 vezes menos 2 dá menos 14. Ok? X vezes y, aliás, x vezes x, x ao quadrado. E o y ao quadrado vai permanecer aqui também. Então, moçada, é isso. Ah, peraí, o tio esqueceu aqui. Mas eu ainda tenho que multiplicar pelo outro, são 3 fatores aqui. Então, vamos lá, vamos apagar isso aqui. Porque o tio esqueceu de fazer o seguinte. Eu tenho que multiplicar também, pessoal, por esse outro termo aqui, ó. Tem um menos 3 aqui. Então, vamos lá, são 3 termos algébricos. Então, vai ficar... Fiz isso só para ver se você estava atencioso. Ó, galera. Ó, aqui do lado do 7 é um mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos vai dar mais. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 3, 42. Agora vamos lá. X vezes x. Aqui não tem x no terceiro. Então, x vezes x, x ao quadrado. Aqui não tem y, mas aqui tem y2 e aqui tem y. y2 com y vai dar y3. Ok? Então, galerinha, nós falamos aqui da multiplicação de termos algébricos. Então, nós fizemos aqui uma pequena passagem sobre o capítulo 3. Uma pequena revisão que pode ser que dê uma revisada aí, uma melhorada aí para vocês, tá? Na prova de amanhã. Então é isso, essa foi a nossa primeira aula, um projeto piloto. Nós vamos ter diversas outras aulas, outros professores vão estar aqui com vocês para dar uma mensagem, para dar um auxílio, para dar uma revisão dos assuntos que vão cair nas nossas provinhas, ok? Um abraço, beijão, conte comigo, mande e-mail para mim, tirando dúvidas, o tio mandou e-mail para vocês. Então responde os e-mails que a gente está enviando para vocês e boa prova, boa semana, bom final de semana, um feriadinho aí no sábado. Valeu, galera. Um grande abraço do tio Diógenes. Beijão. Valeu.